Ora, sejam muito bem-vindos aqui à nossa webinar. Muito obrigado à Condoril e ao engenheiro Manuel Alegre, na qualidade de especialista em segurança na construção outorgado pela Ordem dos Engenheiros. Espero que seja frutífero, que seja interessante e gostaria de vos dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Em 2019, a especialização em segurança no trabalho da construção dedicou-se aos equipamentos de trabalho, em especial às gruas-torre e à qualificação dos manobradores. Este ano, tínhamos desenhado uma estratégia para o corrente ano para percorrer o país, promovendo a descentralização e optando pela proximidade das regiões. Entretanto, infelizmente, o país fecha por força da pandemia associada à Covid-19, que infelizmente ainda hoje assola o nosso país e o mundo. Não obstante, conseguimos 3 eventos este ano, um ainda presencial antes da pandemia, em fevereiro, na delegação de Vila Real, e 2 já em formato webinar, em novembro e em dezembro. Tivemos na base da elaboração do guia de recomendações para a prevenção do contágio por SARS-CoV-2 nos estaleiros de construção, que a Ordem dos Engenheiros publicou precisamente no dia 1 de abril de 2020. Infelizmente não era o dia das mentiras, ou pelo menos não era mentira e continua, infelizmente, a assolar o nosso país. E tivemos na linha da frente os primeiros países a efetuar estas recomendações para o setor. Estivemos e estamos a trabalhar numa proposta para a regulação da profissão, da coordenação de segurança da fase de obra e de projeto, que é um assunto prioritário para esta comissão e para a Ordem dos Engenheiros. Queria-vos deixar apenas uma nota e com isto termino. Vamos realizar ainda um webinar no dia 10 de dezembro, intitulado A Segurança na Execução das Estruturas de Edifícios, sobre pilares, vigas e lajes, que é um assunto muito estruturante para a segurança na construção. Tem uma penetração muito grande no médio e no pequeno empresário, que é a maioria da construção em Portugal, diria. Estarão presentes a ACT e a ICOPN e convido-vos desde já vivamente a assistirem, porque julgo que vai ser uma sessão muito interessante e muito impactante. E com isto, passaria agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro Fernando de Almeida Santos. Muito obrigado. Muito obrigado pela passagem da palavra, Engenheiro Arnaldo Reis, coordenador da especialização de segurança do trabalho na construção. Também boa tarde ao auditório que nos está a ouvir, somos mais de 200. Aos palestrantes convidados, em particular representantes da Condoril, e aos restantes responsáveis da especialização, também uma palavra diferenciadora daquilo que é a segurança do trabalho na construção. Em nome do Conselho Diretivo Nacional e eu como Vice-Presidente, em representação do nosso bastonário neste webinar, nestas apresentações, e sendo também, no meu mundo profissional, algo ligado a esta especialização, primeiro porque sou especialista da mesma e depois porque também trabalho no ramo da construção, quero saudar em boa hora mais esta iniciativa da especialização de segurança do trabalho à construção. É das especializações mais dinâmicas da Ordem dos Engenheiros. A Direção Nacional tem vindo a apoiar todas estas iniciativas, sejam dos colégios, sejam das especializações, ou mesmo promovidas por si próprias, mas esta especialização tem uma particularidade comparativamente a outras especializações ou dimensões da construção. Primeiro, porque se repararem bem, é a única atividade do setor da construção do ponto de vista do exercício profissional do engenheiro que não tem definidas as qualificações para o exercício profissional. Ou seja, se nós quisermos ter uma declaração da Ordem dos Engenheiros ao abrigo de 40/2015 para o setor da construção, temos para diretor de projeto, para diretor de fiscalização, para diretor de obra, mas não temos para direção de coordenação de segurança, sendo que os concursos aparecem todos com fiscalização e coordenação de segurança. São 2 atos diferenciados, com responsabilidades diferentes, bem determinadas no Decreto-Lei 273/2003, e cabe aqui um papel ao Estado de rapidamente resolver esta questão,
porque vamos entrar num ciclo forte de construção em Portugal nos próximos 10, 15 anos, com o plano de resiliência, com o pacote 2030 e ainda com falta do 2020, além daquilo que este tipo de investimentos públicos trazem a reboque no particular, nomeadamente no imobiliário, e nesse sentido faz todo sentido este trabalho da exploração de segurança do trabalho, da construção, para definir ou redefinir o perfil dos coordenadores de segurança, fazer uma proposta ao Conselho Diretivo Nacional para depois a Ordem dos Engenheiros no seu todo levar isto a quem de direito, que são que é o legislador e o governo, para definitivamente resolvermos esta questão que devia estar incluída na Lei 39 de 2009 e 40 de 2015 e não está. Também apraz-me registar o forte dinamismo da especialização nesta questão da pandemia e nas recomendações que propuseram à Ordem e que a Ordem, em bom tempo, propôs ao setor da construção e foi das primeiras a divulgar recomendações para os estaleiros da construção civil, e esse trabalho foi da especialização. Aqui defender a responsabilização da intervenção técnica da engenharia e atenção, porque os números da sinistralidade com o aumento de produção naturalmente que vão subir, não em termos médios de horas, mas em termos absolutos, e nisto também deixar aqui uma nota que a própria Ordem dos Engenheiros pode e deve intervir em algumas circunstâncias cada vez que isso vier a acontecer, não para afirmar pela negativa quando acontecem acidentes a importância da segurança do trabalho na construção, mas para elucidar os agentes decisores que realmente é importante que esta componente tenha uma forte dimensão técnica e de conhecimento portanto, nas obras de maior complexidade, claramente é um ato de engenharia e é um ato de engenharia civil, deve ser praticado dentro daquilo que é o mais alto nível da engenharia em Portugal, porque, e em termos de reuniões de obra, por exemplo, se juntarmos o diretor de projeto, se juntarmos o diretor de fiscalização, se juntarmos o diretor de obra, são todos, por defeito, engenheiros civis, e se tivermos lá o coordenador de segurança ao mais alto nível numa obra de classe 9 e complexidade 4 ao abrigo de 701H, o que é que vai lá estar a fazer um não engenheiro? Deixo isto à consideração, deixo-vos no nosso debate que eu vou assistir agora já como membro do auditório e desejo excelentes intervenções, um bom trabalho e mais uma vez obrigado à especialização. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, Sr. Oliveira Santos. Vou então passar agora ao nosso painel, vou começar por apresentar os primeiros palestrantes, neste caso o engenheiro Nelson Sousa e a engenheira Vânia Silva, começando por dar um pequeno resumo do currículo de cada um. A engenheira Vânia é licenciada em Engenharia Civil da Universidade do Porto e também tem o curso de Técnica Superior de Segurança e Higiene do Trabalho. É engenheira sénior da Ordem dos Engenheiros e atualmente exerce as funções de diretora de Qualidade, Ambiente e Segurança e é responsável nestas áreas na empresa Condoril. Desempenha também funções de responsável técnica do Laboratório Central da Condoril e que é uma entidade acreditada pelo IPAC. Ela iniciou a sua carreira profissional no Instituto de Hidráulica e Recursos Hídricos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e está na qualidade de responsável pela área da segurança, que nos irá falar de seguida. Passo a apresentar também, aproveitando um painel dividido entre dois engenheiros, o engenheiro Vânia e o engenheiro Nelson. O engenheiro Nelson, que também está aqui connosco, vai falar sobre a questão da ponte, da rotação da ponte Guadiana, vai ser o primeiro deste grupo, e vai-nos falar na qualidade de diretor de produção e direção de obra da Condoril, onde ele exerce estas funções, é engenheiro sénior, tem uma vasta currículo na área da empreitada de direção de obra de pontes, a ponte neste momento de Guadiana, mas já esteve no ponte de Almargem, na Nacional 125, na reabilitação da ponte metálica do Portimão do Rio Arado, entre outras obras que estão discriminadas no seu currículo. Iniciou a carreira profissional no Departamento de Orçamentos da Noracil e iria então passar a palavra, neste caso, penso que como
combinamos assim, faria primeiro uma apresentação de Nelson Sousa e depois, logo de seguida, sem a minha interrupção, faria a Vânia a sua parte. Em relação ao tema que eles vão abordar durante meia hora, vou pedir a vossa atenção para o timing, para o tempo, para tentarmos cumprir com os tempos previstos nesta webinar. Quando eu faltar aí 4, 5 minutos, darei aqui um alertazinho para vocês concluírem a vossa apresentação, está bem? Passava então a palavra ao engenheiro Nelson Sousa sobre a experiência na obra da reabilitação da ponte Guadiana, uma ponte que está neste momento a decorrer, que, no caso pessoal, em particular meu, é da empresa onde eu trabalho, na infraestrutural, e que teríamos muito gosto em ter feito esta visita técnica, se não fosse esta questão de Covid, antes desta palestra, que, como disse o Arnaldo, iria ser presencial e iria ser feita descentralizada em Faro, mas devido às circunstâncias, e vamos fazer desta forma e iremos com certeza tirar todo o benefício e proveito para os que não poderiam ir lá abaixo e para toda a gente, neste painel de 200 pessoas que nos estão a assistir. Muito obrigado, Nelson, tenha a palavra. Obrigado. Muito obrigado a todos, boa tarde, obrigado pelo convite, tanto em meu nome como em nome da Condoril, que muito nos orgulha. Eu vou então partilhar o ecrã com a apresentação que nós vamos fazer sobre a ponte internacional sobre o rio Guadiana. A apresentação vai ser dividida em duas partes. Portanto, eu farei a primeira parte, que farei uma breve apresentação dos trabalhos que estamos a realizar, e a engenheira Vânia fará a segunda parte sobre as boas práticas aplicadas aqui em nível de segurança. Passando à apresentação da ponte. A ponte internacional de Guadiana faz a ligação meridional entre Portugal e Espanha. Ela liga o concelho de Castro Marinho ao município de Ayamonte. E ela tem uma particularidade. Uma particularidade é que nunca estamos a ver ainda a imagem. Tenta ver se conseguem compartilhar. Não tem imagem? Não, ainda não. Não sei se já estou com o ecrã. O nosso técnico da ordem para dar uma ajuda. Não sei se ele está disponível. Carregou em compartilhar a tela? Sim, eu vou compartilhar outra vez. Eu vou compartilhar outra vez. Está a usar dois ecrãs? Não, só um. Já desliguei. Então já temos imagem. Já temos, ok. Já tem agora? Perfeito. Pronto, agora já está. Pronto, vou continuar então. Esta obra tem uma particularidade. Ela foi-nos adjudicada no início de 2018 e contemplava a reabilitação integral da obra, e isto incluindo o sistema de tirantes, que estava previsto inicialmente só substituir uns 150 cordões e fazer a reabilitação geral, incluindo as ancoragens, os tirantes, portanto, uma reabilitação mesmo geral. Como eu vou explicar mais à frente, nos trabalhos preparatórios para a substituição dos tirantes, verificamos ser necessário fazer uma intervenção mais de fundo nos tirantes, portanto, o que passou por uma opção das infraestruturas de Portugal pela substituição total do sistema de tirantes. Este trabalho foi consignado em 30 de agosto de 2019, já passou, e estão previstos como serem concluídos em março de 2021 e em abril de 2021 concluímos os trabalhos de reabilitação da obra geral. Vou fazer agora aqui uma apresentação dos principais trabalhos. Portanto, passava pela reabilitação do sistema de atirantamento, com posterior substituição total. Está previsto também a reabilitação dos elementos estruturais de betão armado e pré-esforçado, a pavimentação bituminosa, com uma prévia impermeabilização com uma membrana de poliuretano líquido, reabilitação da sinalização aérea e reabilitação de equipamentos, onde se incluem os oleodinâmicos e algumas juntas de dilatação e de apoio, já que outros vão ter a sua substituição. Instalação da iluminação decorativa, eu vou passar aqui o quadro para o lado. Reabilitação de passeios, guarda-corpos e guardas de segurança. A remodelação da sinalização vertical horizontal existente e a implementação de sinalização vertical dinâmica de informação e controle. E a substituição dos aparelhos de apoio do viaduto foram só reabilitados.
Passando agora para a parte dos trabalhos propriamente dita, eu, por questão de timing, vou cingir a apresentação aos trabalhos da substituição de atirantamento. É um trabalho que não é usual. Em Portugal, penso que é mesmo a primeira vez que está a ser feita a substituição integral do sistema de atirantes. Nós aqui na obra tínhamos o sistema da Freycinet e agora vamos substituí-lo pelo sistema de Dividag, o que nos trouxe aqui alguns desafios adicionais. O tabuleiro é suportado maioritariamente por 128 tirantes, portanto esta é uma ponte semi-suspensa, não é uma ponte suspensa, que ela também está apoiada por aparelhos de apoio para além dos tirantes. Os tirantes é constituído por um feixe de cordões e variável entre os 22 e 55 cordões. Pronto, nos trabalhos preparatórios foram realizadas várias inspeções aos tirantes e ancoragens, incluindo endoscopias nos tubos cofrantes, de forma a verificar o estado geral do sistema e a sua evolução ao longo dos anos. Em anos transados, em 2006 e 2011, o IP fez uma série de inspeções, pronto, e nós, com estas inspeções prévias ao início dos trabalhos, queremos ver a evolução dos mesmos. O que é que nós verificamos? Verificamos, de facto, muitas anomalias, bem mais gravosas do que o que estávamos à espera, o que implicou a tal reformulação do projeto, como eu referi há pouco, e que passou pela substituição integral. O que é que nós verificamos? Grandes desvios angulares, portanto, verificamos desvios angulares maiores do que os 20 miliradianos, que é o que este tipo de obra geralmente é aconselhado. Corrosão generalizada, não só ao nível das ancoragens, conforme podem ver na fotografia do meio, estavam bastante corroídas, bem como os próprios cordões, também apresentavam bastantes pontos de corrosão. E danos nas bainhas de PAID. Estas são as bainhas que protegem o aço dos cordões, e esta zona era mais verificável no fim dos tubos antivandalismo. Esta obra, como não, há 30 anos atrás, não era usual pôr uma bainha de proteção global, os tubos antivandalismo batiam nos tirantes e faziam isto que nós conseguimos ver aqui nas bainhas. Eu vou-vos mostrar aqui um vídeo só para verem até que ponto esteve sujeita durante 30 anos e para vermos o que é que os tirantes aguentaram. Vejam só a vibração que os tirantes produzem. Via de vento não muito grande, não muito grande. Isto são os tirantes iniciais da obra, portanto, antes de os substituirmos. Vejam só a vibração a que eles estavam sujeitos. Pronto, passando agora para a substituição dos tirantes. Isto contempla aqui 3 fases, essencialmente. A remoção dos tirantes existentes, as adaptações dos elementos a manter, que passavam basicamente pelos tubos cofrantes, instalados tanto no tabuleiro, na parte inferior, como na parte superior aos pilares. E a instalação dos novos tirantes, com o tal sistema de Dividag, o sistema de Inagrip. Para a remoção de todos os cordões de 2 tirantes, eram feitos de forma simétrica, por causa de uma questão de equilíbrio de forças no pilar. Pronto, passava pelo distensionamento de cada cordão com um recurso a um macaco, monocordão. Eram registadas todas as forças instaladas em cada um dos cordões através de um ensaio lift-off. Isto era importante para depois, após a colocação dos novos cordões, nós aplicarmos a mesma tensão. E removíamos todas as ancoragens existentes, tanto superiores como as inferiores. Os elementos existentes tinham que ser adaptados, portanto, tivemos que fazer o alargamento do fundo, novas placas de apoio para as ancoragens devido à diferença de diâmetros, cunha para conforme falei anteriormente, que eram bastante ligados, e a proteção anticorrosiva dos tubos cofrantes. Depois passávamos para a instalação então dos novos cordões. Começávamos esse processo por fabricar a bainha de proteção global PAID através de soldadura por termofusão. Portanto, nós sabemos o comprimento de cada cordão e a bainha era moldada para cada um dos tirantes individualmente. Colocávamos as ancoragens e o tubo antivandalismo, tubo telescópico na zona do pilar e o primeiro cordão juntamente com a bainha. Eu tenho aqui um vídeo onde é mostrar esse levantamento, eu vou pôr agora em play,
só para verem o processo de levantamento da bainha. Portanto, consegue-se ver a bainha a ser içada através dos guinchos que nós temos montado nas torres, o caminhão-grua a puxá-la para o seu local e agora a colocá-la na zona de ancoragem. Dentro desta bainha de proteção global que nós vemos aqui branca, ia o primeiro cordão, e era o primeiro que segurava esta bainha. Pronto. Feita a colocação, vou passar para o ponto seguinte, feita a colocação deste primeiro cordão e da bainha, enfiávamos os restantes cordões, um a um, através desta enfiadora, que está aqui, e dávamos o primeiro patamar de tensionamento. E aqui a carga que nós adotamos foi cerca de 90% da carga que tínhamos medido anteriormente. Após a aplicação de todos os cordões, era dado o segundo patamar de tensionamento, aí sim já com a força final que nós tínhamos registado. Feita esta instalação dos novos tirantes, colocávamos as abraçadeiras de compactação, ainda só numa fase superior. Era instalado um sistema de monitorização dos tirantes, portanto instalávamos 2 sensores em cada dos tirantes, o que nos permite saber no futuro a força instalada em cada um deles. Portanto, isto poderá ser muito útil para o IP no futuro saber se há algum rompimento de um cordão, portanto, já que há uma distribuição da restante carga pelos outros tirantes, e se verificarmos uma oscilação de carga num destes cordões em que temos o sistema de monitoração, quererá dizer que algo poderá não estar bem. Temos depois, posteriormente, um tensionamento de todos os tirantes, já que o projetista pretende levantar o meio vão cerca de 50 centímetros. A laranja, nós conseguimos ver os tirantes que está previsto retencionar, sendo que a força a aplicar neles será depois então dada pelo seu projetista. Depois, na parte final, está ainda previsto colocar amortecedores viscosos externos nos tirantes acima dos 130 metros. Vou também falar um pouco aqui da reabilitação do betão, também não só por ser um trabalho muito diferente do que é feito nas restantes obras de arte, mas pela sua quantidade. Portanto, são cerca de 43 mil metros quadrados que estão aqui evidenciados através de algumas fotografias. Portanto, fizemos a ponte toda, reabilitamos a ponte toda, o viaduto todo também. E depois dessa reabilitação de betão, tem uma particularidade. Na ponte adotou-se uma solução não muito usual, foi um revestimento impermeável, espesso e flexível, de base acrílica, argamassada por cimento, tendo como acabamento uma pintura acrílica flexível de acabamento. Consegue-se ver aqui a aplicação desse revestimento. Na zona do viaduto e encontros da própria ponte, aplicámos uma solução tradicional, passava por 2 mãos de inibidor migratório e 3 mãos de pintura acrílica flexível. Na parte final dos trabalhos, para o ano, irão ser instalados também equipamentos de monitorização eletroquímica, de temperatura e umidade, bem como uma verificação do sistema de proteção das armaduras e betão. Pronto, estes foram os principais trabalhos que estamos a desenvolver, e agora passaria a palavra à engenheira Vânia, que falaria sobre a parte da segurança, dos cuidados que temos aqui na obra. Obrigado. Temos que sair da visualização tela e depois passa... Muito bem. Vamos ver se eu consigo. Okay. Vamos tentar. Força. Já está qualquer coisa a querer aparecer. Já está. Ainda não. Já está. Já está? Já está. Não. Sim. Estamos a ver. Conseguem ver? Vocês conseguem, mas eu não. Isso às vezes ter 2 ecrãs cria às vezes alguma... Pois, exatamente. Deixa-me ver se eu consigo aqui abrir também neste. Facilita um bocadinho. Pronto, agradeço uma vez mais em meu nome e da Condril, né? Como o engenheiro Nelson já teve a oportunidade de fazer o convite que nos foi feito pela Ordem dos Engenheiros e pela Comissão de Especialização em Segurança no Trabalho da Construção, a oportunidade que temos de expor um bocadinho daquilo que é o nosso trabalho nesta empreitada. E agradeço também ao colega pela apresentação que fez da obra e pelo muito que já mostrou daquilo que está implementado ao nível da segurança.
Dado o pouco tempo, vamos elencar só algumas das práticas implementadas, coisas que muitas vezes são simples, mas que num projeto desta dimensão, numa obra desta envergadura, acaba por ser bastante trabalhoso para a equipa que lá está. Eu, como já tinha referido aos colegas, estou de porta-voz, porque o trabalho é dos colegas que já estiveram na obra e que estão neste momento, que eu farei questão de referir depois no final, porque são eles que no dia-a-dia implementam todas estas questões. Pronto, continuando com aquilo que vamos abordar, seria a parte do estaleiro, os condicionamentos de trânsito temporários que implementamos, a montagem de equipamentos, pórticos e plataformas móveis que já tiveram a oportunidade de ver na apresentação do engenheiro Nelson, e depois os trabalhos realizados também nos pilares, com as redes de proteção e a verticais e horizontais. Utilizamos também sistemas de fixação de ferramentas e materiais, e depois um bocadinho da gestão de emergência, só com algumas imagens de um simulacro que foi realizado na obra ainda no período pré-pandemia, ou quase mesmo imediatamente antes dela se verificar. Então, relativamente ao estaleiro, temos, como em todos os estaleiros, as questões relacionadas com os acessos e a circulação, a implementação das diversas sinalização de segurança, e como não poderia deixar de ser, cumprindo aquilo que foi a orientação da nossa Comissão de Especialização, as medidas de prevenção no âmbito da pandemia de Covid. O estaleiro desta obra localiza-se na parte inferior do tabuleiro, do lado de Portugal, não esquecendo que esta ponte faz a ligação de fronteira entre Portugal e Espanha. Tem um estaleiro ainda com algum desenvolvimento, onde podemos ver tudo o que são os contentores de ferramentaria, de apoio à realização dos trabalhos, de parqueamento de materiais e equipamentos, e depois toda a zona de escritórios, com apoio à fiscalização, ao dono de obra e ao empreiteiro. No estaleiro temos a delimitação e a sinalização dos diversos acessos, tanto à frente de obra, como também o condicionamento dos acessos e a circulação pedonal, que obrigamos a que ela se processe de forma a não condicionar os trabalhos, nem pôr em risco a segurança dos trabalhadores. Depois, na frente de obra, para além da sinalética habitual da frente de obra, temos ainda a questão do condicionamento do acesso da parte exterior, porque temos a via aberta à exploração. A sinalização de segurança foi implementada também ao longo de tudo aquilo que são os equipamentos e as entradas aos diversos locais da obra, porque é uma obra extensa, com diversas frentes. Então foi preciso implementar todo um conjunto de sinalética que permitisse, quer aos trabalhadores, o acesso às zonas que queriam, quer a nós sabermos exatamente onde estávamos localizados. Temos os acessos aos pórticos identificados, as entradas nos pilares, com as áreas técnicas também identificadas. Tem aqui o exemplo do acesso a um posto de transformação, e o acesso também às diversas plataformas móveis que tivemos e temos implementadas na obra. Vânia, não sei. Vânia, não está a apresentar os slides. Pois não. Desculpa. Ainda está no primeiro. Ainda está no primeiro? Pois está, eu estava a ficar preocupado, estava a vê-la a falar de assuntos que não estavam a passar aqui. Eu peço desculpa, eu se calhar vou... Os dois ecrãs, se calhar, atrapalham aí um bocadinho a visualização. Conseguem ver agora? Sim. Estamos nos trabalhos nos pilares. Trabalhos nos pilares, redes de proteção? Isso mesmo, com o homem de simulacro. Certo. Então, se calhar começávamos a partir daqui, com a implementação da sinalética no estaleiro. Este não chegaram a ver. Chegaram? Não. O tempo é nosso inimigo. Eu sei que sim, vou tentar ser um bocadinho mais rápida, porque nesta fase eu já disse o que queria dizer, é só enquadrar aqui as fotografias, os slides. No estaleiro temos as questões relacionadas com o acesso e a circulação, a implementação da sinalética de segurança como habitual e como não podia deixar de ser nestas medidas de prevenção da Covid. Pronto, esta era a planta de estaleiro que eu estava a falar, que se desenvolve por baixo do tabuleiro da zona do lado de Portugal. Vou avançar um bocadinho mais depressa, porque senão não temos tempo de fazer tudo. A delimitação dos acessos e o condicionamento da circulação pedonal naquilo que são os acessos do estaleiro à frente de trabalhos,
E depois, na própria frente de trabalhos, todos os condicionalismos que existem, as vedações e a sinalética de segurança para a informação aos trabalhadores. Aqui temos também a sinalética que já tinha referido à entrada da obra, no acesso aos diversos locais de posicionamento das plataformas, dos pilares e dos postos de transformação, neste caso, que era um exemplo de um equipamento que nós temos também identificado. Depois, penso que estávamos aqui na questão das medidas de prevenção e avançar para esta parte, obedecendo um bocadinho e aproveitando a informação que a Comissão de Especialização emitiu na implementação das medidas de prevenção com vista à minimização de contágio, foi sinalizada e delimitada uma zona, foram fixadas as diversas informações que a DGS emitiu. Temos ainda implementada a medição de temperatura corporal numa base diária, foram reforçadas as limpezas e a desinfecção das zonas comuns e das zonas de escritórios do estaleiro e foram transmitidas todas estas questões aos trabalhadores em ações de formação e sensibilização. Aqui temos várias imagens daquilo que foi implementado a este nível no estaleiro, mantemos afixada a informação daquilo que são orientações da DGS, temos sinalizados, dentro do possível, a delimitação daquilo que são as zonas que os trabalhadores podem utilizar para descanso e para fazerem as refeições. Disponibilizamos formas de desinfecção e de lavagem das mãos, a utilização de máscara e um exemplo que é o trabalho de desinfecção daquilo que são os puxadores, os corrimões, cumprindo dentro do possível numa obra o que são as orientações. Fazemos também um registro destas verificações de forma a permitir que seja evidenciado o cumprimento daquilo que é a orientação da Direção-Geral de Saúde. Na formação e sensibilização aos trabalhadores, abordamos a questão da existência do novo coronavírus, do agente causal da Covid-19, abordamos o plano de contingência da Condoril, as formas de transmissão da doença, a existência da área de isolamento e os procedimentos a tomar em caso de suspeita de infecção, as medidas de higienização das mãos e de etiqueta respiratória. Dentro do que é possível, procuramos dar cumprimento em todas as orientações que as entidades têm emanado. Na parte daquilo que é da obra, tivemos e temos esta questão do condicionamento temporário do trânsito, vamos na 17ª etapa de condicionamento, porque temos os diversos trabalhos ao longo da empreitada, incluindo a pavimentação do tabuleiro, obrigam-nos à criação destas duas áreas, uma de trabalho e uma de circulação automóvel e um mais ou menos constante basculamento do trânsito. Estes condicionamentos temporários permitem-nos minimizar o risco de atropelamento, fazendo com que os trabalhos se realizem em melhores condições de segurança, facilitem muito a logística de apoio à obra, com a movimentação dos equipamentos e a descarga dos materiais, e permite-nos dar cumprimento a uma exigência contratual, que é o de manter a circulação rodoviária, pelo menos uma via em permanência para cada sentido, e também no verão, não é, para além de uma, o engenheiro Nelson saberá melhor do que eu, mas penso que tem uma via sempre aberta nos períodos de maior tráfego da época balnear, do Natal e da Páscoa. Como a obra faz fronteira, temos que ter a sinalética para os dois países, do lado espanhol e do lado português. Este é um exemplo de um esquema de sinalização implementado, bem como da planta da frente de obra, com a indicação das várias zonas de circulação e da zona dos trabalhos. Aquilo que nos implementamos também com o objetivo de melhorar a segurança dos trabalhos e de permitir que efetivamente os trabalhos fossem realizados ao nível de equipamentos, temos os pórticos e as plataformas inferiores e laterais, os pórticos no pilar P2 e P3 e as plataformas inferiores que dão apoio a tudo aquilo que são trabalhos de execução no tabuleiro. Na montagem dos pórticos, permitem-nos minimizar o risco dos trabalhos realizados nos pilares, como a queda de objetos sobre a via, protegendo os trabalhadores e os terceiros, uma vez que mantemos a circulação. Permitem a circulação pedonal entre os passeios da ponte, evitando que os trabalhadores circulassem sobre a via,
melhorando e muito a realização dos trabalhos com melhores condições de segurança. As plataformas móveis laterais e inferiores, para além de permitirem a minimização do risco realizado no tabuleiro, foram fundamentais na realização dos trabalhos, na realização do betão e no revestimento e pintura, como o engenheiro Nelson já referiu, e colocamos os mais diversos equipamentos de proteção, como boias, linhas de vida, guarda-corpos, de maneira a que os trabalhos pudessem decorrer nas melhores condições. Eles permitem ainda a circulação dos trabalhadores, à semelhança dos pórticos, evitando que a circulação seja feita durante a via e permitindo que eles se movimentem nas melhores condições. Como estamos sobre uma via fluvial, durante o trabalho de retirada das vigas de bordadura, tivemos implementado um aviso sonoro às embarcações e as próprias plataformas têm colocado a sinalização luminosa que permite que as embarcações as vejam. Para dar cumprimento à legislação em vigor, não é? Como é conhecido o Decreto-Lei 50/2005, as plataformas foram alvo de uma inspeção por entidade externa, de modo a obter a sua certificação. Elas encontram-se sinalizadas, numeradas e sinalizadas, de maneira a permitir que melhor andamento dos trabalhos, e mesmo em caso de emergência sabermos exatamente em que plataforma é que os trabalhadores se encontram, e tem à sua entrada, para além do número correspondente, a sinalética habitual de entrada de obra. Tem também a sinalização específica relativamente à capacidade e número de pessoas e de carga máxima de utilização. Elas, como precisavam de ser movimentadas e posicionadas várias vezes, foi criada um checklist para a execução do movimento das mesmas, onde, para além de indicarmos o número da plataforma, a data, a hora em que era feito o movimento, tínhamos todos uns campos de verificação da fixação dos carris, do desimpedimento destes, de verificar o engate do meio de tração da plataforma, da ausência de trabalhadores da plataforma, se o travão do carril estava colocado ou não, de maneira a que elas pudessem ser movimentadas nas melhores condições. Temos agora a parte de colocação das redes verticais e horizontais nos pilares, nos pórticos, nas plataformas, que permitiram que a queda de objetos fosse um risco minimizado, assim como melhorar as condições de realização dos trabalhos. A fixação de ferramentas e materiais, que estas imagens ilustram, teve como objetivo exatamente o já referido, não é? Dada a condicionante que temos de manter a via aberta à circulação e termos que trabalhar em altura, tudo aquilo que nós pudéssemos segurar que minimizasse o risco de quedas de materiais sobre a via e sobre os outros trabalhadores, conseguimos implementar algumas medidas relativamente simples, mas que de facto fazem com que este risco de queda de objetos seja minimizado. Vamos entrar nos últimos minutos, está bem? Sim, eu vou terminar muito rapidamente porque pronto, temos implementado também um plano de emergência com as equipas de primeiros socorros, existem 4 socorristas em obra em permanência, mais um engenheiro Nelson, que também é socorrista e que quis ele fazer o curso de socorrista para esta obra, não é? Não temos muitos diretores técnicos que queiram dar uma ajuda nestas circunstâncias. Tem um fluxograma de emergência, o contacto das entidades externas, contém várias instruções de segurança. Foram definidos vários cenários de emergência para o caso, porque é uma via aberta à exploração e temos não só os associados ao risco de segurança em si dos trabalhadores, mas temos também o dos acidentes de viação, temos a queda das estruturas que tínhamos o sismo, que foi aquilo que testamos, incêndio, explosão, várias situações definidas. Estamos com a colaboração dos bombeiros de Vila Real de Santo António, o resgate de um trabalhador que, na sequência de um sismo, ficou preso na sequência de uma queda no caixão do tabuleiro, com o objetivo de testar a capacidade nossa de resposta à emergência, dos nossos operacionais, mas também dos próprios bombeiros. Eu deixo-vos só com algumas imagens daquilo que foi. Conseguimos, pelo menos, saber o que é que teríamos de melhorar.
mas no cômputo geral achamos que foi um simulacro que decorreu com bastante bem. Agora resta-me agradecer à equipa que já esteve ou que está ainda neste momento na obra, a colega inicialmente que começou com o processo todo já em 2018 foi a colega Wanda Agulhas, que já não está connosco. Entretanto, tivemos o Ricardo Pedroso e o Afonso Jorge, e neste momento temos a Filipa Vieira, a quem eu agradeço muito todo o trabalho desempenhado a todos eles. Agradeço também à direção da obra, nas pessoas do engenheiro Nelson e do engenheiro Fernando Cardoso, assim como ao IP e à Dividag, não é? Pelo trabalho que nos têm ajudado a desenvolver. Acho que não me excedi. Não, perfeito. No timing, isto era para demorar meia hora e demorou 29 minutos, está perfeito. Pronto. Agradeço muito, foi uma excelente apresentação vossa e iremos no final ver se há alguma questão que queiram pôr as pessoas que coloquem através do bate-papo, que é um termo brasileiro, mas que no fundo permite aqui lateralmente irmos vendo algum comentário. Um deles foi o de que não se estava a ver da Vânia, já me serviu para alertar. E agora passaria então, dentro do timing previsto, a palavra ao engenheiro Manuel Alegre, que uma pessoa já muito conhecida nestas matérias da segurança, com quem eu tive o prazer de trabalhar há cerca de 20 anos atrás, mais um bocadinho, ali pelo Metro do Porto, não é? Passava por apresentá-lo, dizendo que ela é também licenciada em Engenharia Civil pela Universidade do Porto, com especialidade em hidráulica, é reconhecido como um engenheiro especialista em segurança do trabalho da construção, presidente do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa de Coordenadores e Gestores de Segurança e, como ele diz no seu currículo, já foi, em tempos antes de passar esta nova fase da sua vida, que é a reforma, ele teve funções importantes como inspetor de segurança na construção da Ponte de São João de Douro, foi chefe de exploração da linha do Algarve pela CP, Caminhos de Ferro Portuguesa, e também, nessa altura, assistente convidado do curso de Engenharia Civil da Universidade do Algarve. Também foi vogal da Junta Autónoma de Portos do Algarve, consultor durante uns tempos em Angola e Moçambique, diretor de segurança e da Autoridade de Segurança na Exploração do Metro do Porto, coordenador de projeto, auditor interno e diretor de obra da SOFA Areia, Sociedade Farense de Areias S.A. Também vai ser nesta qualidade, quando era diretor de obra, que nos vai falar hoje da sua experiência. Atualmente exerce a atividade de Engenharia Civil como profissional liberal e é instrutor nacional de patrões de alto mar. Dedica-se agora nesta fase, um assunto que é muito caro e muito querido, que é dedica-se ao estudo da família, através do estudo da árvore genealógica da família e dos seus familiares e amigos. A apresentação que ele nos vai trazer hoje é sobre o trabalho de dragagem da Barra da Fuseta, na Ria Formosa, e passava então de imediato a palavra ao engenheiro Manuel Alegre, a quem desde já foi dito pelo engenheiro Manuel Reis, agradecemos também a sua participação. Pode ligar o som, se não estiver ligado, não sei se... Penso que está, João. Já está, ok, perfeito. Muito boa tarde, cumprimento a todos na pessoa do Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, Sr. Engenheiro Fernando Almeida Santos, cumprimento também o Sr. Coordenador da Comissão de Segurança na Construção da Ordem, o Sr. Engenheiro Arnaldo Reis, e o nosso moderador, o Sr. Engenheiro João Batista, também da Comissão. Dou os parabéns ao Sr. Engenheiro Nelson e à Sra. Engenheira Vânia pela magnífica intervenção que nos proporcionaram. Muito obrigado a todos. Então, João, peço o favor, está a passar direitinho? Estamos a ver. Estamos a ver. Então vamos abordar um tema que eu, em 38 anos de inscrição na Ordem, nunca vi. E muito menos na nossa comissão. A segurança em trabalhos fluviais e marítimos. O caso que trago aqui foi um caso em que eu estive envolvido 7 meses, com 27 pessoas, trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, exceto ao domingo, ocupado só em manutenção de material. Consistiu em recuperar uma barra,
fechar outra e consolidar um cordão dunar. Explico já o que é. Estamos a ver aqui a parte sul de Portugal, é o extremo sul, o Cabo Santa Maria. Vemos de um lado a praia da Quinta do Lago, do outro lado a Península de Cacela, e toda esta zona que nós estamos aqui a ver é uma zona de ria. Está separada do mar por um cordão dunar e é precisamente num desses cordões dunares que se realizou a intervenção. É aqui, nesta zona, que está aqui indicada a vermelho, a Barra da Fuseta. O que é que acontece com as barras ao longo desta zona da costa? Exceto a barra comum, Faro Olhão e a de Tavira, que têm molhos, que são fixas, todas as outras barras são móveis. Significa que os leitos móveis se movem de oeste para leste ao longo de dezenas de anos. Chega a determinado ponto que a zona oeste oferece mais resistência e a barra deixa de caminhar e começa a colmatar. Quando começa a colmatar, deixa de ser navegável. Ao mesmo tempo, noutro sítio qualquer, mas agora já a oeste, vai abrir uma nova. E como abres temporariamente de um dia para o outro, também deixa de ser navegável. E então o que é que acontece? Acontece que estas pessoas todas que têm aqui os seus barcos, são todos pescadores da zona da Fuseta, deixam de ter o seu ganha-pão porque não conseguem ir para o mar. Está aqui exemplificado o trabalho que foi. Esta barra que aqui está, abriu-os temporariamente. Aquela barra ali está a fechar. A barra há 30 anos era em frente a estes molhos. Agora estava ali. Então, com a areia proveniente do afundamento do canal nesta barra nova, aproveitado para restabelecer o cordão dunar. E com o fecho daquela barra, procuraram-se resolver situações gravosas que aqui se estavam a passar. É claro que isto só vale 2, 3 anos, porque a barra continua sempre a mover-se e sempre a colmatar. Os equipamentos que usei e que usamos lá na obra são principalmente equipamentos de dragagem. A primeira draga, a mais importante, era uma draga de sucção em marcha. É um navio de 50 metros que, à medida que vai navegando, vai dragando. Depois, quando está cheio, que é o caso que estão aqui a ver, o equipamento de sucção é esta haste que aqui está. Quando está cheio, é preciso levá-lo para o mar e tem descarga pelo fundo. Ou, como foi aqui o caso, repulsar para cima da duna para fazer o reperfilamento do cordão dunar adjacente à barra que se estava a procurar arranjar. Outra draga é a de sucção estática. Tem um monstro de um equipamento de sucção e depois, por aqui fora, os tubos que vão levar a areia para a duna. Está aqui mais outra draga e, portanto, tínhamos várias dragas a trabalhar. Havia também uma pequena draga de corte. Tenho aqui uma tramonha na ponta. Porquê? Porque 1 metro abaixo, sensivelmente 1 metro, abaixo da camada dunar, o que lá está é lodo. E o lodo é tão compacto que tem que ser escariado antes de ser removido. Senão a draga não consegue trabalhar. Estas dragas são fixas, ou seja, trabalham por setores circulares e estão apoiadas no fundo por estas hastes. Tínhamos um batelão auxiliar para fazer a descarga das giratórias. Cada draga é apoiada em terra por uma giratória. Estas giratórias tinham baldes de 3 metros cúbicos e este é o batelão de transporte. O depósito de gasóleo. É uma loucura o gasóleo gasto numa obra destas. 5 metros cúbicos, 4 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, dia. Portanto, tudo isto são lobos. É preciso estar constantemente a transportar para a frente da obra, neste caso para cada uma das 4 dragas, gasóleo. E depois para a terra, para apoio das giratórias. O que é que tínhamos em terra? Tínhamos dampers. Para quê? Para levar a areia ao longo do cordão dunar e ir descarregando onde queríamos. Tínhamos giratórias. As giratórias apoiam em terra cada uma das dragas. Bulldozers. A parte final, 2 bulldozers, um de cada lado, para fechar a barra.
equipamento de hidrografia. Este equipamento de hidrografia, que é um equipamento que olhamos para aqui uma lanchinha, mas tem aqui uma pessoa que vale ouro, que era é uma senhora, uma feiticeira. Sem a feiticeira eu não fazia ideia do que se passava debaixo d'água, muito menos onde é que ia fechar. Eu conduzo a lancha para onde quero que ela faça os perfis. Este senhor auxiliar mergulha na proa da lancha uma vara, ela aponta nessa ponta da vara o seu aparelho e vai tomando pontos consecutivamente. Portanto, eu limitava-me a dizer agora, e ela tirava os pontos. Ao fim de 2 ou 3 horas de zigue-zague ao longo da barra, a senhora ia à vida dela. No outro dia, às 8 da manhã, mostrava-me o trabalho todo e eu sabia o que tinha dragado, o que tinha que dragar, o que colmatou, o que foi a dragagem efetiva, tudo a cores, uma feiticeira espetacular. Tubos de dragagem, tubos de descarga, isto está sempre a deitar, não é? Precisamos de criar, o que designamos por piscinas, são estas estruturas de areia que aqui estão. São criadas logo, imediatamente, a partir do momento que começa a sair o primeiro produto de dragagem, e este fluxo tem que estar sempre constantemente a ser observado por uma pessoa que vai falando via rádio com a draga, porque se estiver muito escuro, significa que a densidade de areia é muito grande, os tubos colmatam, um tubo colmatado é um dia perdido. Torres de iluminação, trabalhávamos 24 horas por dia, barcos de apoio eram precisos, estão aqui a ver a minha lanchinha, procedimentos de segurança. Em terra, não vou falar deles, todos nós conhecemos os procedimentos de segurança em terra, é para os caterpillars, é para os geradores, é para as carregadoras, para o que quiserem. No mar, sim, vamos dedicar um bocadinho mais. Risco de colisão. Quando temos equipamentos destes, um cheirinho de vento ou de corrente, um olhar para o lado a beber uma Coca-Cola está entornado. Porque isto não para, isto não trava, tem uma inércia monstra. É preciso muito cuidado. Escusado será dizer que eu punha as mãos no fogo pelas pessoas que conduziam estes navios, porque são todos pessoas que já estiveram no mar, nomeadamente em arrastões, e, portanto, sabem mexer. Então, o barco movimenta-se aqui, mas também se movimenta fora da barra, se for o caso, para ir largar ao mar o produto de dragagem, e quando acaba esta dragagem é preciso outra, e a dragagem tanto pode estar em Aveiro, como pode estar em Marrocos, como pode estar em Tanger, como pode estar na Argélia, como pode estar no Porto. Eu só estou a enumerar os que me estou a lembrar, o Porto de Barcelona, e portanto é preciso andar com isto no mar. Então o que precisamos saber? Precisamos saber de fio a pavio, o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar. 1972, até hoje, é válido, é o que está em vigor, temos que o saber. Risco de capotamento. Os barcos capotam. Está aqui o barco a fazer o carregamento de areia, é areia e água, é preciso ter muito cuidado, porque se isto não for bem feito, o barco dá 53 metros, fica virado de fundo ao ar e acabou. É que acabou. Não há nada a fazer a isto. Estão a imaginar os milhares de contos que estamos a falar, não é? Barquinho de quilho ao largo. Dá para ver, olha, nem de propósito, o equipamento de sucção aqui. Risco meteorológico, muito importante. De um momento para o outro, temos vento e mar. O vento e mar pega num barco destes e num instante atira-o para a terra. Porquê? Porque ele tem, quando está vazio, tem muito pouco calado, oferece uma grande superfície de exposição ao vento e o vento atira-o para a terra. É um dia como está hoje, eu não sei se estão a ouvir, o barulho de fundo não é música, é chover. Quando aqui chove, chove a sério, e aqui está o temporal sueste e o barco foi parar a areia. Depois temos o sol, há mais vento que sol no Algarve. As pessoas vêm para o sol, para o Algarve, mas podem ver pela cor do engenheiro Nelson que o vento foi mais forte porque levou o cabelinho todo.
E então temos que ter cuidado com isso. Nós temos que estar vestidos de cima a baixo, completamente vestidos, não há outra hipótese. Protetores de ecrã total, porque temos o sol incidente e temos o sol refletido. Este barquinho que está ali é o que leva os nossos atuns para o Japão. Portanto, tudo protegidinho. Previsões meteorológicas. Como é que fazemos a prevenção? Todos os dias, consultando o IPMA, os sites, o NOAA e o Instituto Hidrográfico. O Instituto Hidrográfico tem aqui uma boia ao largo de Faro, que está aqui a umas 3 milhas, que nos dá a altura da vaga, dá-nos a direção da vaga, dá-nos a frequência da vaga. Tudo isto são parâmetros para nós preciosos. Os satélites NOAA dão-nos a previsão meteorológica atualizada de 3 em 3 horas. Portanto, está sempre ligado a bordo, não é assim? O IPMA dá-nos de 12 em 12. Equipamento de proteção coletivo, salva-vidas, a balsa. A balsa tem que existir, não pode deixar de lá estar. Uma balsa é um equipamento que está aqui dentro, é este que se vê aqui aberto, e que abre automaticamente com uma célula de imersão ou com um cabo puxado. O que é que eu recomendo? Recomendo que as pessoas tenham a necessária presença de espírito para tirar os sapatos e levar uma coisa para bordo, que é um rádio lá para dentro. Estou farto de ver pessoas que foram salvas ao fim de 4 dias, ao fim de 3 dias, e só não morreram porque não calhou, e coitadinhos, e as pessoas arrasar em terra porque não levam isto. Porque se isto for lá, isto, sem eles quererem, abre. E se morrerem todas é uma coisa, mas se salvaram já é bom. Isto abre automático e abre lá amarrado ao barco. É preciso cortá-lo. Equipamento de proteção individual. E os coletes, os arneses e as linhas de vida. E as lâmpadas. E eu vou interromper aqui o compartilhamento. João, eu estou em tela cheia, ou não? Está em tela cheia. Está... Então, se me permitem, eu tiro um colete e diz tudo. Então, força. Mas digam-me lá que isto não é rápido. Pronto. Seu colete. Bem assim? Perfeito. Ver se eu ponho aqui. Estamos a vê-lo, Sigma. E o seu colete autoinsuflável, não é? Pronto. Este colete tem uma fivela. Esta fivela só entra numa posição. E entra para lá de manhã e sai quando viermos embora. Tem um gancho e tem esta presilha. Esta presilha, o que é que está? É para alguém nos puxar. Porque quando nós vamos para a água vestidos, pesamos toneladas. É preciso alguém nos puxar. E não é por um braço, que é pior a emenda que o soneto. Tem que ter um sítio. É por aqui que isto é puxado. Isto que aqui está é para prender o arnês. Tenho aqui, por exemplo, este arnês. Um mosquetão preso e o outro mosquetão preso num ponto fixo do barco. Este arnês é flexível. É a vantagem que ele tem. Portanto, é extensível, não é? Mosquetões fortes. E este é diferente porque não é simétrico. Então, o que é que permite? Permite que nós vamos avançando no barco em situações difíceis, prendendo um mosquetão, soltando o outro, prendendo um, prendendo o outro. Exatamente como na escalada. O aparelho é exatamente igual, chama-se longe. Está aqui um. É igualzinho ao de escalada. O que é que eu falei mais? Está à vontade, ainda tem tempo, pode... Sei. Falei mais... Isso. Já se está a ver outra vez. Espera aí, mas não está onde eu queria. É descer aí de lado até... Feiticeira. Para baixo. Vamos aqui. Interlocutores.
Em terra, isso é fácil. Chamamos os bombeiros Vila Real Santo António, com quem combinámos a coisa e tal, o esquema feito. Mostramos como é a obra, não tem nada a que saber. E depois, no mar, como é? No mar é diferente. Nós temos vários interlocutores. O primeiro é a Autoridade Marítima Nacional. Engloba a Polícia Marítima e o Instituto de Socorros a Náufragos. A Polícia Marítima é apenas patrulha. No caso que nós queremos, o nosso interlocutor é o Instituto de Socorros a Náufragos. Mas não devemos falar diretamente para o Instituto. Devemos falar para quem? Para este Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo em Lisboa. É fácil, já vão ver como. Que é a ajuda no mar, junto à costa. Um rádio VHF. Eu vou agora, deixem-me só ver o que vem a seguir. Pronto. O rádio VHF. Interrompo outra vez o compartilhamento. Estão-me a ver outra vez, não estão? Muito bem. Vamos a ver. Um rádio VHF é um equipamento destes. Com este equipamento, que eu trouxe porque, quando ouço dizer que não conseguiram pedir socorro, valha-me Deus! Pedir socorro no mar é isto. Reparem quanto tempo demora. 1, 2. Se eu carregar aqui neste botão, que eu tirei-lhe a patilha de segurança, que é esta, e agora carreguei com o outro dedo. Acabou. Não preciso fazer mais nada. Isto está ligado ao GPS e quando eu carrego neste botão, o sistema de busca e salvamento que está no Cabo da Roca sabe exatamente quem e o que lhe aconteceu. E onde está. Não preciso falar. Basta-me carregar. Quanto tempo demorou? Nem um segundo. Olhem. Tal, já está. Está lá a sair o sinal. Aquilo é como tem o posto de controle, não é? Do Centro de Coordenação e Segurança de Busca e Salvamento, neste caso de Lisboa, mas há outros, não é? Ao longo da costa, ao longo de todas as costas. Outra coisa que eu queria, que isto convém, isto andou sempre comigo, isto não me saia do pescoço. Se eu for para uma balsa, isto vai comigo. Digam-me lá o que é que custa levar isto para uma balsa. É exatamente, é o móvel daquele. Não custa nada levar um sistema destes connosco. Não pesa. Isto andou sempre comigo, pendurado. Outra coisa que eu tinha era isto. Isto também é muito importante, principalmente de noite. São as lâmpadas sinalizadoras. Isto é um pirilampo, eu vou pô-lo aqui, estão a ver? Pronto, este pirilampo não me incomoda. E ando para onde eu andar, está a dar sinal. Compreendem? Está-me a sinalizar, está a dizer onde é que eu ando. E, portanto, naquelas dragas, 2 ou 3 pessoas a trabalhar de noite, uma coisa destas, toda a gente sabe onde está qualquer um. Bom, se for no mar, aquele VHF funciona no canal 16. O canal 16 é o canal de escuta permanente e de busca e salvamento. Portanto, se o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento que nos ouve, imediatamente chama por aquele canal a perguntar o que é. Se for no mar, 3 ou 4 milhas fora do mar, imagina que íamos largar areia numa zona a 10 milhas. O VHF já não funciona. Então quem é que funciona? Funciona um rádio destes. Este rádio é diferente. E eu com este rádio ouço o mundo inteiro. É um rádio de ondas curtas. Com este rádio, também carregando num botão, é possível saber onde estamos. Agora, não chega a ligar o canal 16. É mais complexo. É preciso já ter carta do operador rádio. O rádio tem que estar sintonizado na frequência de escuta permanente de socorro, que é 2182 kHz. E pronto, está ali de manhã à noite. Quando nós carregamos naquele botão ou chamamos pelo 2182, estamos imediatamente... É tudo em inglês, podemos falar português, que eles aqui em Portugal percebem-nos, mas tudo que eu ouço neste rádio é em inglês. MRCC Lisbon,
que é o nosso centro de coordenação marítimo, Rescue Coordination. Estamos dentro de um sistema de SAR, Search and Rescue, busca e salvamento. E, portanto, não há esforço nenhum. Estão permanentemente a ouvir-nos. Tipos de mensagens. Já pia mais fino. Há 2 tipos de mensagens possíveis de serem transmitidas. Uma é uma mensagem urgente de informação. Imaginem que vamos largar areia ao mar e vemos um contentor à deriva. Então, temos que emitir uma mensagem PAM. PAM, PAM. Estamos a ir ao fundo, é Mayday. Como é que isto se faz? Pausadamente. PAM, 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 PAM. 3 vezes. Aqui, nome do barco. Falei do contentor. Contentor à deriva na posição em que me encontro. E do outro lado respondem. Para ir ao fundo, a mesma coisa, mas Mayday, Mayday, Mayday. Acudam-me que eu não sei o que é de fazer à minha vidinha, porque é para isso que é o Mayday. O que é que usamos também? Não vale a pena andar... vocês sabem que os very lights matam, não sabem? Principalmente aqueles que frequentam alguns estádios. Não abra aí nenhum, neste momento, por favor. Estão a ver isto? Isto está a bordo com estas cores. Estão a ver? Eu tenho que partilhar a tela outra vez. Estão a ver? Vou interromper o compartilhamento. Estão a ver, não estão? Estamos a ver, engenheiro. Isto é um very light. Não aponte isso para aqui, é? Isto é uma arma de fogo. Exato. Isto manda um tiro a 100 metros de altura e depois cai em paraquedas. Também podemos lançar outros mais pequeninos, que são sinais fumigíneos, ou então uma latinha destas que atiramos para a água. Isto é tão simples como isto, é tirar a rolha e atirar para a água, está feito. E, portanto, quem está a chegar, e nós vemos chegar o helicóptero aqui, que sai ali do Montijo, e vemos chegar os barcos salva-vidas, enfim, exceto se formos parar a água com alguma pancada na cabeça, aí é claro que não vemos chegar ninguém, não é? Mas é para isso que serve o colete. O colete serve para 2 coisas fundamentais. Salvar-nos, quando nós caímos à água, ou, se não nos salva, pelo menos permite à família fazer o luto. Porque aparece um bacalhau ao penduro, mas aparece, porque aquele não vai ao fundo. E, portanto, tem essa grande vantagem, o colete, que eu acho. Portanto, temos o pedido de socorro, já vimos, os foguetes. Este é o sinal, é laranja e o outro é vermelho ou branco. Respondem da mesma maneira de um lado e do outro. Prevenções. Sinalização marítima. Os navios a trabalhar de dia ou de noite têm que estar sinalizados. De dia, os sinais são opacos. São paralelepípedos ou balões, aqui de noite vermelhos, verdes e brancos. Estão aqui mais 2, estes 2 são os de sinalização. Um navio a navegar tem que ter sinalização. Eu uma vez vi a minha vida andar para trás. Pus-me a navegar no Peru e cheguei ao Porto de noite e não atinava, pá. Não estava a ver qual era a barra de entrada e acordei quase em cima. Eu só acordei porque estava do outro lado do sistema de sinalização internacional em que as cores são trocadas. E, portanto, eu queria a barra e a barra estava ao contrário. Eu não sabia de que lado havia de entrar. Eu estive ali a pairar, a ver ai, como é que é isto? Só acordei ao fim de uns tempos. Era quase à inglesa, não é? Anda-se do lado contrário. É à inglesa. Mas o outro lado do mundo é assim. As dragas fixas também têm que ter sinalização. Não é por não estarem a navegar que não têm.
Parte final. Fechar a barra. Fechar a barra é o mundo da areia. Fui caminhando. Isto está tudo muito calminho, está no estofo da maré. E agora começamos a pegar nestes 100 metros cúbicos que estão de cada lado e há que mandar areia lá para baixo. Não se esqueçam é de uma coisa, à medida que nós vamos andar mandando areia para ali, estreitando a barra, no sítio onde a feiticeira disse, e é ela que o disse, é ali, eu disse, ok, estou de acordo. À medida que mandamos, isto vai estreitando e, claro, lembram-se da nossa cadeirinha de estatística, teoria das filas de espera, é isto. A água começa a voar e leva mais areia que a que nós lá pomos. Nós temos que ter mais areia do que vai ser precisa, mas muito mais. O dono de obra, o empreiteiro que estava comigo, estava azul nesta fase. O dono da empresa estava azul porque eu vi a areia, estava bege, isto era bege, a areia ia para o mar e ele estava a ver euros, ia para o mar, estão a perceber? E eu fugi. Então, eu procurava atalhar, lá fomos atalhando, depois chega um dia que é um mundo de movimentações de terra, os caterpillars, por tudo que é canto, até que chega um ponto que está aqui, está quase. Fantástico. Quem fechou foi o Ivan. O Ivan era o manobrador russo que eu tinha aqui. E pronto, isto está fechado agora, é uma questão de começar a meter areia em cima. E para consolidar este cordão, e a barra nunca mais vai abrir aqui no próximo século. Muitas horas agora a trazer. Lembro-me isto foi uma operação seguida de 72 horas e eu telefonei pelo rádio, pedi que me viessem buscar para me levar para casa, para o cais, e estava sozinho, muito cansado, na lancha, e a lancha só para 1 metro. Mas é que deu um salto. A maré tem memória. A maré quis ir para o sítio onde ela devia estar. Ela não podia passar, eu estava todo contente e ela num instante veio ter comigo. Eu nunca tinha saltado em água plana como saltei naquele dia. Agora veem como é que ficou o lado do mar. O mar quer passar, mas não passa. Não é espetacular poder parar o mar? É fantástico. E ainda por cima com areia, não é? Que não é fácil. Se fosse um botão armado, uns trilhos, não era aqueles quadrados tão grandes, mas vocês foi tudo... Está fechado. É verdade. É claro que do outro lado da barra que estava a ser aberta, a água das duas passou para uma. O navio teve que começar a trabalhar ancorado a 2 ferros e com uma espia de aço pela rei, porque a velocidade da água passou a ser terrível. Nosso amigo João, aqui há uns 30 aninhos, esteve quase a morrer aqui pertinho. Olhe para isto, João. Estou a ver. Está a ver isto, João. Estou-me a lembrar quando eu estava na ilha da... É aqui. Isto é a leste da Armona. É verdade. Quando apanhei assim uma corrente com os meus 2 irmãos e tivemos que... 2 cabos de aço pela ré a espiar para a draga continuar a dragar. Aqui é que isto pia muito fino, sabe? O truque foi deixar-me com a corrente e ir saindo da corrente. Andei quase 1 quilómetro com eles no mar, mas conseguimos fugir sem contrariar a corrente. Quando acabou, era noite, mas isto que aqui vem não é o sol. Isto é a lua a nascer. É a lua a nascer. Acabou com esta fotografia espetacular que eu nunca mais vou esquecer. Fantástico. E cantar agora um bocadinho para nós. Isso é que era a cereja em cima do bolo. Vamos ter a música. O mar embola na areia.
Muito bem. Sabe o que ele diz? Bate na areia e rebola, porque se sente feliz. O mar também é casado, ai, o mar também tem mulher. É casado com a areia, ai, dá-lhe beijos quando quer. O mar rebola na areia, ninguém sabe o que ele diz. Bate na areia e rebola, porque se sente feliz. Muito. O mar também é casado, ai, o mar também tem filhinhos. É casado com a areia. Muito bonito. Foi bom. O temporizador também é implacável. Obrigado. E foi no timing. Muito obrigado pela vossa atenção, gostei muito de estar convosco. Muito bom, muito agradáveis. Todos nós, de certeza, que ficámos e vê-se pelos sorrisos aqui nas caras, que foi uma também, já não podíamos esperar outra coisa do Manuel Alegre, uma excelente apresentação, a sua capacidade de comunicação e de inovação, que isto o webinar não pode ser só sempre monocórdico, esta ideia de trazer aí equipamentos, quase trazer o seu barco aí para dentro, só faltava agora ver neste caso era, se não me engano, o Calypso 600, que era o nome do barco que você pilotava naquelas sondagens com aquela era Calypso, a apoio a lancha. Da feiticeira. E diga-me que... Senhora Brava, porque o meu avô dizia-me, quando chegava à altura de novembro, Manuel, está a mar de Senhora Brava. E ficou era assim. De dezembro, os temporais, e era assim que ele chamava. Muito bem. Olha, só... da Conceição. Muito bem, eu permiti agora, temos 9 minutos de folga aqui do debate. Posso lhe dizer que aqui no bate-papo, que esta mensagem laterais tenha tido aqui alguns comentários que passo a partilhar convosco, dizendo aqui, grande momento, excelente, bela apresentação, muita partilha da experiência, parabéns a todos os apresentadores. Mário Lança, nosso amigo Mário Lança mandou aqui um comentário. Temos também aqui do Adelino, muito bom, obrigado pela apresentação. O António Fernando e também penso que todos nós estamos aqui para tentar transmitir experiências e de facto assim é um prazer termos partilhado com vocês estas três experiências, acontecendo que nós temos agora um tempo de alguma partilha de perguntas, não sei se vai haver, estamos aqui a aguardar se há alguma questão, se não passaria aqui ao Arnaldo também para falar um bocadinho, se ele quiser transmitir aqui. Da minha parte, só queria depois terminar, mas passava agora a palavra ao Arnaldo. Está bem, Arnaldo? Pode ser. Engenheiro, muitos parabéns pela sua apresentação. Nelson e Bânia, também muitos parabéns pela vossa apresentação. Obrigado. Eu estava a ver aqui se no Q&A aparece alguma questão. Se entretanto aparecer, muito bem, colocamos à vossa consideração. Se não, eu gostei muito das vossas apresentações, foram muito úteis, criam valor para a engenharia e para a segurança e estou muito contente por ter promovido isto e ter tido o privilégio de ter estas apresentações aqui à disposição de quem se interessou pela nossa webinar. Julgo que não deu tempo como perdido e valeu a pena. Pronto, continuam aqui a vir comentários. Exatamente, eu estava aqui. Muito... Se ninguém coloca uma questão, coloco eu ao engenheiro Manuel Alegre, no sentido Força, Vânia. De o convidar a ir à nossa obra no Molho de Sines e partilhar um bocadinho dessa experiência do trabalho marítimo connosco, uma vez que é uma obra que nós temos um batelão, que é uma coisa nova para a Condril, apesar de já termos tido outras obras neste sentido. A equipa é nossa e eu sou o engenheiro Manuel Alegre, que tiver essa disponibilidade, gostaria muito de o receber lá para falarmos um bocadinho com a equipa que lá está, no sentido de nos alertar. Eu não conhecia este regulamento de abalroamentos no mar, acho que vai ser muito útil para a colega que lá está ter este conhecimento também.
e mesmo relativo à implementação de algumas práticas de sinalética e de segurança neste trabalho marítimo que vamos ter lá, seria muito útil podermos contar com uma visita sua um bocadinho para nos auxiliar nesta gestão desta obra. Olha, engenheira Vânia, eu tenho muito prazer nisso, mas depois deste confinamento, porque eu sou sim, claro. as compras, eu mando vir para casa, eu não saio de casa, estou cá fechado, porque já tenho mortos, amigos, infectados, muito mal, estou muito mal, amigos, se calhar com mazelas para a vida toda, e portanto estou aqui fechado e eu entendo-me bem. Somos dois cucos, eu e a minha mulher tem que se expor, que ainda tem que ir até à universidade, mas pronto, eu estou aqui. O Molho de Sines, olha, a primeira grande obra que eu vi marítima foi o Molho de Sines. Porquê? Porque tinha lá um afilhado a trabalhar precisamente em topografia, quando foi o grande acidente do Molho Leste de Sines. Fui visitar a obra, lembro-me perfeitamente, lembro-me também de ser o maior porto de profundidade oceânica em Portugal, 50 metros. Sim, ainda é. Esse porto vai ter agora o corredor, esperemos, Internacional Sul, para o ligar ao CAIA, para despachar. Já agora, engenheira Vânia, desculpe, engenheiro João, se me permite, eu tenho aqui, já agora, uma dessas coisas. Isto é um minuto só. Estou em Tavira, mas rapidamente chego a Sines. Ora, Sines. Aqui, Sines. Vamos aproveitando estes últimos 4 minutos que nos restam. Pronto, é de cara, João, não tem nada que saber. Neste momento, em Sines, temos o MSC Container Ship, só tem 396 metros de comprimento. Tem muitos metros, muitos contentores, muita coisa, sim. Depois temos o Bahia 3, um tanker também lá, só tem 100 metros, e portanto nós podemos ver com esta pequena aplicação, eu vou partilhar a tela, com esta pequena aplicação. Aquela que me falou, a Vessel, qualquer coisa, não é? Vessel Finder, como é que se chama? É o Vessel Finder. Podem ver, não? Está bem? Vê-se neste momento, consegue-se ver. Assim está. Nós temos, com esta aplicação, exatamente o que se está a passar em Sines. Eu escrevo aqui nos diálogos de atrás, escrevo o nome da aplicação, para o pessoal que quiser ver. A engenheira Vânia não conhece o regulamento, mas quem anda a bordo a pilotar... Tem que conhecer. Sabem isto de cor. Claro, eu sei que sim, mas para nós também tem todo o interesse em conhecermos, para sabermos aquilo que esperamos, não é? O que é expectável que o colega que é o mestre da embarcação cumpra, e para podermos auxiliar depois em termos de procedimentos também em elaboração. Para mim ir a Sines é um tirinho, vou de manhã, venho à noite, tenho boa paisagem, boa companhia. Então fica combinado para quando acabar este confinamento. Não tem data, mas eu agradeço. Eu agradeço. Eu que agradeço a disponibilidade. A Vânia já sabe que falámos disso nesta abordagem inicial. Sim, falamos para uma próxima. Uma matéria interessante para uma nova webinar sobre esse trabalho em ensino que vocês estão a fazer. Também depois aqui o Arnaldo e nós iremos, o Arnaldo já tínhamos falado até disto. Como o engenheiro Arnaldo diz e como tínhamos falado de várias obras, e nesta fase vamos de facto ter muitas obras de construção. Há que aproveitar também para incidir um bocadinho sobre este assunto da segurança. Em trabalhos destes que é muito interessante. O aumento do trabalho também acarreta mais riscos. Claro. Muito bem, vamos finalizar, Arnaldo. Senhores engenheiros, caros ouvintes, muito obrigado, bem-ajam, e havemos-nos de encontrar por aí, em terra ou em mar, engenheiro. Eu tinha isto tudo preparadinho, o engenheiro Vânia, o engenheiro Nelson, o engenheiro João Batista, engenheiro Arnaldo Reis, isto estava tudo preparado, porque eu aqui em minha casa não brinco em serviço. Nós temos muito a aprender, engenheiro Manuel. O Covid deu uma grande volta a isto.
vocês não estavam a ver bem o filme que ia ser aqui em minha casa. Porque isto, de receber amigos, só entra aqui quem eu quero e, portanto, pá, isto ia ser muito, muito, muito agradável. Já foi, mas isto é um aperitivo. Deixem-no passar, deixem lá o SARS-CoV-2 e dar uma voltinha e vão ver o filme que vai ser. Muito bem. Sim, senhora. Prazer a todos. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos palestrantes pela excelente apresentação. Muito obrigado. E aqui estamos disponíveis para qualquer assunto que queiram ter com a especialização, disponham também. Está bem? Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Então, obrigado. Deus para todos. Deus. Obrigado aos nossos colegas que estão a assistir. Neste momento são 58, já foram um bocadinho mais, mas vou avançar a hora. Temos que terminar e acabar dentro do que estava previsto às 18h30. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.